O bando é um evento que nasce em Feira de Santana no século XIX, na verdade. Né? Então, o bando é um evento muito antigo, quer dizer, para os nossos padrões, né? Humanos, digamos assim, é um evento já bastante antigo. Ele nasce e se transforma significativamente ao longo desse período. Para vocês terem ideia, quando o bando surge, lá por volta de 1860, e eu menciono 1860 porque são os registros históricos mais antigos. Ele pode ter surgido até um pouco antes, mas os registros que temos remontam a 1860 e a década, né, de 1860. E nesse período, o que se sabe do bando é que ele era um conjunto de cavaleiros, portanto pessoas a cavalo, homens, todos homens, que desfilavam pela cidade. Era então a elite econômica da cidade, política e econômica da cidade, que desfilava pela cidade a cavalo com estandartes anunciando a festa de Santana, que aconteceria dali a um mês. O período de antecedência era outra. Né? Daí o nome Bando Anunciador. Né? Era um grupo que literalmente anunciava num período em que não havia os podcasts, nem as rádios, nem coisas dessa natureza. Até a própria imprensa era muito incipiente ainda na cidade. Quase uma cavalgada. A gente não tem exatamente nenhum registro fotográfico, nem nenhuma descrição mais pormenorizada desse período, mas a gente imagina que era algo como próximo mesmo de uma cavalgada, né? Mas assim, bem num ritmo lento ao longo da cidade. Os estandartes, porque o evento era muito carregado de solenidade, então provavelmente se dava dessa forma. Mas esse formato inicial, ele vai se transformando de uma forma relativamente rápida em termos históricos ao longo dos anos. Veja que eu comecei falando da década de 1860, portanto, segunda metade do século XIX. No início do século XX, nós já temos registros de que, primeiro, as mulheres já participam do bando. Primeiro, os cavaleiros eram só homens, né? E da elite da cidade, da elite política e econômica da cidade. Por volta do início do século XX, como eu falei, 1910, 1920, nós já temos registros de mulheres participando e também dos segmentos mais populares, digamos assim, da comunidade feirense, né? Inclusive com a incorporação de elementos de religiões de matriz africana também, né? Lavadeiras organizam grupos e começam a participar. Então, você tem uma popularização e uma democratização da dinâmica do bando. E isso vai apenas se acentuando ao longo do século XX, né? Até os anos 1960, 1970 e 80. O bando ele é encerrado em 1987. E aí a gente tem que lembrar que em 87 a gente tinha acabado de sair da ditadura militar. E nesse período, o bando ele tem a característica de se tornar, digamos assim, um evento de contestação e de reunião de manifestações políticas, além de culturais também, de toda a ordem. O senhor falou que ele foi interrompido quando? 67? 87, 1987. E retomado em 2007, 20 anos, portanto, depois.